Olá, me chamo Jennifer Miranda, sou aluna do 8º semestre de Biomedicina da Instituição Faculdades Metropolitanas Unidas FMU. Apresentarei meu trabalho de conclusão de curso na área de microbiologia, com o tema Biofilme relacionado à resistência da Pseudomonas aeruginosa. Sou orientada pelo professor Messias Pacheco. Meu trabalho consiste em um artigo de revisão de literatura. Irei dar uma breve introdução a respeito do meu trabalho, onde irei discorrer de alguns tópicos. Os biofilmes são caracterizados por serem uma comunidade de micro-organismos aglomerados, que atende pelo nome de microcolônias, onde em sua estrutura existe uma matriz com compostos extracelulares, que geralmente pode ser encontrados no solo, água ou em determinadas superfícies. Um dos micro-organismos mais estudados quanto à formação do biofilme é a bactéria Pseudomonas aeruginosa, sendo uma bactéria gram-negativa, aeróbica, não fermentadora e em forma de bastonetes isolados ou aos pares. Tornou-se uma bactéria de grande estudo por apresentar grandes números de infecções hospitalares em pacientes debilitados. Está presente em materiais clínicos utilizados em hospitais como catéteres urinários e apresenta uma alta taxa de adesão e formação de biofilmes em inúmeros substratos. Outro tópico a ser abordado é a resistência aos antibióticos, que pode ser definida como a capacidade do micro-organismo sobreviver na presença de um composto tóxico. Uma das razões pelas quais as bactérias estão se tornando resistentes é o uso indiscriminado de antibióticos, levando as redes farmacêuticas a criarem novos medicamentos. Outros, sim, são as práticas de agricultura e de pecuária que estão ganhando relevância quanto ao aumento da resistência bacteriana, onde o uso de antibiótico como um agente promotor de crescimento em porcos e galinhas se tornou alarmante, fazendo com que órgãos regulamentadores deem atenção especial ao risco da saúde quanto à exposição direta dos resíduos de antibiótico em alimentos de origem animal. Aprofundando um pouco mais no trabalho, falaremos a respeito do biofilme e o seu desenvolvimento. Biofilmes são comunidades microbianas ligadas a superfícies em volta de uma matriz extracelular de origem microbiana. Os biofilmes estão por toda parte e podem se desenvolver em praticamente todas as superfícies naturais. As colônias de biofilme são caracterizadas por células compactadas contidas em uma matriz de substâncias polimérica extracelular, EPS, que permite que nutrientes e pequenas moléculas permeiem através da massa do biofilme. Exopolissacarídeos, DNA extracelular, proteínas, lipídios e bisurfactantes podem compor a matriz EPS, que promove a forte aderência das células à superfície e fornece estrutura a um biofilme. Foi observado que fazer parte de um biofilme é importante para os micróbios por muitas razões. Por exemplo, sem aderência a um substrato, as células seriam lavadas no fluxo. Porém, com a proteção de suas sociedades e arquiteturas da comunidade do biofilme, eles se tornam muito resistentes ao ambiente hostil. A respeito do desenvolvimento do biofilme, a matriz do desenvolvimento mudou diversas vezes com a evolução das técnicas de pesquisa de biofilme. Técnicas experimentais avançadas constam que o desenvolvimento do biofilme se dá em 3 estágios: fixação inicial, maturação e descolamento do biofilme, como segue na imagem. Na fixação inicial, a formação do biofilme decorre com o aumento do monofosfato de diguanosina cíclica, CDGMP, representando um importante regulador na formação do biofilme. Ainda na primeira etapa da formação do biofilme, ocorre o que chamamos de aderência irreversível, podendo ser uma superfície abiótica, como plástico e metal, ou biótica, envolvendo a ação do pili tipo 4 e flagelo. Só ressaltando, os pili do tipo 4 são complexos proteicos inflamados que representam o mecanismo de aderência da Pseudomonas aeruginosa e são de grande importância para a fixação inicial das células, bem como a maturação adequada dos biofilmes. Já na segunda fase, a maturação dos biofilmes, é estudado um mecanismo de sinalização que possibilita que as células bacterianas tenham uma comunicação intercelular dependente da densidade celular, que se chama quorum sensing. Ou seja, quando certa densidade bacteriana é atingida, o crescimento diminui e a produção do biofilme é sinalizado.
O desenvolvimento e a maturação do biofilme estão intimamente ligados ao mecanismo de quorum sense. Já no último estágio, que é o de dispersão, envolve uma redução da adesividade bacteriana, quebra ou modulação da matriz do biofilme, sendo um importante mecanismo, pois ao começar a dispersar células da comunidade do biofilme, elas podem gerar novas comunidades em novos locais, principalmente se enfrentarem condições desfavoráveis. Falando a respeito de adesão em substrato, a adesão de bactérias em interface sólido-líquido é um fenômeno natural e um diferencial das bactérias em formar biofilmes aderentes. Além disso, bactérias com superfície não hidrofóbicas teriam menor probabilidade de colonizar materiais hidrofóbicos. A natureza e as características do substrato são aspectos importantes para dar início à formação do biofilme. A discussão sobre essa influência já é abordada desde 1984, quando foi observado que a extensão da colonização microbiana parece aumentar com o aumento da rugosidade da superfície. A natureza eletroquímica do substrato também é relevante para o ataque microbiano. Superfícies com características mais hidrofóbicas e não polar são preferencialmente mais atacadas, como é o caso do material Teflon. O presente trabalho traz enfoque para os biofilmes criados pela Pseudomonas aeruginosa, nada mais justo do que nos aprofundarmos nela. A Pseudomonas é uma bactéria em forma de bacilo, gram-negativo e aeróbico, considerado um patógeno oportunista. É um micro-organismo altamente versátil, capaz de tolerar condições de baixo oxigênio, podendo sobreviver com baixos níveis de nutrientes e crescer em faixas de temperatura de 4 a 42 graus. São patógenos comuns à natureza, habitando solo, água, plantas e animais. A Pseudomonas é conhecida por produzir vários fatores de virulência, incluindo flagelo, pili tipo 4, pioverdina, piocianina, entre outros. O genoma da Pseudomonas é relativamente grande comparado com outras bactérias já sequenciadas. Efetivamente, a bactéria Pseudomonas tornou-se um dos organismos mais importantes para o estudo de biofilmes. A solidez dos biofilmes e sua resistência aos antibióticos, bem como os mecanismos imunológicos do hospedeiro, tornou-se um assunto crescente em ambientes hospitalares. As infecções por biofilmes costumam atingir os tecidos dos pacientes ou nas superfícies corporais, como também dispositivos médicos, tendo a Pseudomonas um dos patógenos causadores das principais infecções biológicas, apresentando resistência adaptativa aos antibióticos, demonstrando respostas cada vez menores aos tratamentos. Ainda que a bactéria só cause infecções leves, como otite médio ou otite externa, ela também pode causar infecções graves em muitas partes diferentes do corpo. Por exemplo, a Pseudomonas é uma das principais causas de mortalidade em pacientes com fibrose cística. A respeito da resistência aos antibióticos, o surgimento das bactérias resistentes pode ser considerado como uma manifestação natural regida pelo princípio evolutivo da adaptação genética de organismos a mudanças do seu meio ambiente. Efetivamente, as bactérias desenvolveram elaborados mecanismos de resistência aos medicamentos para evitar a morte por moléculas antimicrobianas, um processo que provavelmente ocorreu ao longo de milhões de anos de evolução. Nota-se que a resistência a uma classe de antimicrobianos geralmente pode ser alcançada por meio de várias vias bioquímicas e uma célula bacteriana pode ser eficaz em usar um quadro de mecanismo de resistência para sobreviver ao efeito de um antibiótico. Iremos falar hoje a respeito de uma das resistências que se chama resistência adquirida. Na modificação enzimática do antibiótico, as bactérias expressam enzimas capazes de criar mudanças na estrutura do antibiótico, fazendo com que ele perca sua função ou se torne inativado. Já na bomba de ejeção ou bombas de efluxo, são proteínas presentes na membrana. Nesse tipo de resistência, ocorre um efluxo, ou seja, transporte ativo dos antibióticos do meio intracelular para o meio extracelular, evitando assim a chegada ao seu local de ação. Mudanças na permeabilidade da membrana externa. Nesse tipo de resistência, a modificação da permeabilidade do antibiótico pode alterar a estrutura, o número de seletividade ou do tamanho das porinas. E no último, a alteração no local de ação. Nós temos essa resistência caracterizada pela diminuição ou mesmo ausência de afinidade do antibiótico
ao local de ligação. Ou seja, bactérias podem alterar o local onde o antibiótico se liga e interromper uma função vital dele. Um dos pontos chaves para a problematização mundial é o fato da resistência bacteriana ter se tornado um grave problema na saúde pública, como resultado do uso indiscriminado de antibióticos, da aplicação de doses não ideais e da irregularidade na tomada de medicamentos prescritos por profissionais de saúde, sendo um dos fatores que mais influenciaram no aumento da taxa da resistência antimicrobiana. Agora falaremos a respeito da consequência dessa resistência bacteriana. A resistência a antibióticos tem a capacidade de afetar as pessoas em qualquer fase da vida, bem como indústrias de saúde, veterinárias e agriculturas também, tornando-se um dos problemas de saúde pública mais urgentes do mundo. Com esse cenário, a situação agrava-se com o aparecimento de novas estirpes de bactérias resistentes a vários antibióticos. As infecções causadas por micro-organismos resistentes tendem a responder cada vez menos à terapêutica, ocasionando em tratamentos mais longos, com custos mais altos e maior risco de morte, além do prolongamento da doença, aumentar o risco de contágio e o desenvolvimento de multiresistência. Nos dias de hoje, a ineficácia dos mais recentes antibacterianos resultante do aparecimento de cada vez mais bactérias multiresistentes, a incapacidade das indústrias farmacêuticas em introduzirem no mercado novas moléculas, fazem com que muitas doenças infecciosas se tornem intratáveis. Em um estudo, foi percebido que a resistência da Pseudomonas foi de 10% em relação a grandes antibióticos, como por exemplo o imipenem. Atualmente, as indústrias farmacêuticas precisam de alternativas terapêuticas contra bactérias patogênicas devido aos mecanismos de multiresistências desenvolvidos por essas contra os diferentes antibióticos comercializados. Logo, não é surpreendente o fato de que muitos antibióticos lançados nas últimas décadas, que são em sua maioria de origem natural ou semissintética, terem utilidade limitada na época da sua descoberta e em pouco tempo se tornarem obsoletos. A rápida evolução da resistência aos antibióticos tem limitado drasticamente o arsenal de drogas disponíveis. O Brasil é considerado um grande produtor e consumidor de carnes, leite e alimentos de origem animal, e os medicamentos veterinários têm sido amplamente utilizados na criação dos animais destinados ao consumo humano, com o intuito de prevenir o aparecimento de doenças e como promotores de crescimento. Os fármacos utilizados para essas finalidades, no entanto, podem trazer consequências sobre a saúde humana, como por exemplo os antibióticos, que são muito utilizados como promotores de crescimento, sendo adicionado nos alimentos dos animais e também da presença em leite por consequência da terapia da mastite em vaca em lactação, trazendo a perspectiva que o uso inadequado de antimicrobianos na pecuária pode acarretar a presença de resíduos desses medicamentos nos alimentos provenientes dos animais tratados e também pode levar ao desenvolvimento de resistência microbiana, causando redução da eficácia desses fármacos, o que pode colocar em risco a saúde pública. Foi visto que as infecções associadas aos biofilmes têm sido alarde globalmente, principalmente por sua resistência e os componentes de sua estrutura, como os S-polissacarídeos, que lhe conferem uma barreira contra agressões no meio ambiente, como por exemplo os antibióticos, e sua fácil adesão a substratos e dispositivos médicos. A bactéria Pseudomonas aeruginosa tem tido um papel importante quanto à formação dos biofilmes, pois a mesma tem se mostrado muito pertinente em infecções de níveis leve, médio, grave e doenças crônicas como fibrose cística, apresentando também uma forte resistência aos antibióticos. Esses fatores, acrescentado à resistência bacteriana, traz uma perspectiva mais crítica do problema que há de ser enfrentado, precisando de medidas profiláticas eficazes, tanto da classe médica, dos agropecuários, quanto também da sociedade no geral, havendo a necessidade de conscientização e compreensão não só a respeito da resistência aos antimicrobianos, mas também dos elementos que a favorecem, como os biofilmes. Segundo a OMS, a resistência microbiana é reconhecida como um dos principais ameaças à saúde pública em todo o mundo. Seu impacto é sentido em todas as áreas da saúde e afeta toda a sociedade.
A OMS estima que no ano de 2050, caso não sejam tomadas medidas efetivas para controlar o avanço da resistência, uma pessoa morrerá a cada 3 segundos no mundo em consequência deste agravo. Obrigada pela atenção!